Bom, pessoal, boa tarde para quem estiver assistindo o podcast aí na parte da tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui dando o reinício ao podcast do IFL, que é um Instituto de Formação de Líderes aqui de Belo Horizonte. E eu tô aqui com duas figuras icônicas que eu conheci hoje, estou tendo o prazer de receber aqui, em primeiro lugar, o Pierre Berenstein, que é o CEO do Outback Brasil, é economista graduado pela PUC São Paulo, tem MBA pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela... Raiz de Minas, né? Exatamente. Pós-MBA pela Northwestern University, ambos em administração de negócios e gestão. Também é especialista em operações e logística pelo Massachusetts Institute of Technology. Eu fui batizado em Massachusetts. Ah, que legal. Acredita? Lidera as frentes brasileiras da holding que detém as marcas Outback, Abbraccio, Alcigrill desde 2017, tendo ocupado cargos de liderança também em empresas como Play Center, Hopi Hari, Saraiva e CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. IMC também, International Meal Company e a GRSA, Grupo de Soluções em Alimentação. Era para ser um mini bio, mas acaba sendo uma bio, um currículo bem extenso, né, Pierre? É isso aí, Fred. Primeiro, agradecer o convite, super honrado de estar podendo passar esse tempo com vocês, compartilhar um pouquinho da experiência e ver como eu posso ajudar, de fato, com insights, com histórias e Perfeito. A gente possa se divertir aí na próxima 1 hora e meia. O prazer é todo nosso, Pierre. Estou aqui com o Luiz também. Luiz, se quiser fazer uma breve apresentação aí. Estou aqui hoje só para colaborar. Aprendi muito com o Pierre. Tive a oportunidade de escutar uma palestra dele. Desde então, acompanho ali no LinkedIn, enfim. Li um dos principais livros que mudou a minha carreira, que foi o Setting the Table. Que faz... Deixa eu parar essa apresentação aqui. Você chegou e estava chegando. E eu acho que eu mexi aqui. Vocês vão aqui? Será que é baixo? Aí a gente recomeça. Não, na verdade ele estava se apresentando, né? Isso. Aí em volta dele. Beleza. Só vou te pedir para poder falar aí rapidinho. Som. 1, 2, 3, som. Em volta de você. Perfeito. Prazer estar aqui com vocês dois. Acho que estar sentado em uma mesa é sempre uma oportunidade única de aprendizado, principalmente com duas feras. Bom, pessoal, eu tenho um prazer enorme em receber vocês dois e um prazer também em dar continuidade a um projeto no IFL que tinha paralisado. Acho que tinha uns 2 anos que a gente não gravava um podcast e acho que é importantíssimo. A Bárbara, nossa presidente, estava com um propósito esse ano para o IFL, que era causar um impacto daquilo que a gente aprende dentro do IFL, mas também da porta para fora. E eu acho que passa muito por a gente estar presente, né, em vários veículos de mídia aí, falando sobre temas que muitas vezes a gente tem só ali dentro do IFL, como é a liderança, que o Pierre vai falar aqui para nós hoje, como é o empreendedorismo. A gente está abrindo esse conhecimento para o máximo de pessoas ter acesso. É um propósito do IFL, o IFL gostaria de estar formando o máximo de pessoas possível, então nós estamos tendo uma oportunidade de ouro com o reinício desse projeto e vocês, assim, são as pessoas que a gente gostaria mesmo de ter aqui quinzenalmente, que vão ser as gravações, para a gente estar falando sobre esses temas. Então vai ser um prazer imenso meu, do IFL, bater esse papo com vocês. Preciso só fazer alguns anúncios aqui antes da gente começar. Primeiro, um agradecimento aos nossos patrocinadores. Patrocinador Master, The One, HD Doctor, Capanema Wines e o Grupo Armind. Patrocinadores Ouro, Drogaria Araújo, Candioto Vale Advogados e Évora. Patrocinadores Prata, TPC Advogados, Opus Med, Medicina e Segurança do Trabalho. E os mantenedores, Marcelo Tostes Advogados e nossos apoiadores Bizi, Rei dos Estojos e Gráfica Formato Advogado. Gráfica Formato. Fazer também um último agradecimento aqui ao Espaço 767, que abriu aqui para nos receber e fizeram uma parceria muito legal conosco. Então, nosso muito obrigado. E vamos ao papo. Bora. Pierre, começar com você. Acho que quando a gente vai falar de uma marca, né, de uma empresa grande e tão abrangente mundialmente falando, todo mundo tem curiosidade de saber de onde que veio essa ideia, como que começou, um pouco da história dessa empresa. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí de como é que foi essa trajetória de vocês, cara. Vamos lá, tentar resumir em poucos minutos uma história de mais de 37 anos. Então, o Outback nasce em Tampa, na Flórida.
onde os 4 sócios fundadores tinham o costume de todo dia jogar golfe, pela manhã e à tarde tomar uma cerveja estupidamente gelada. Num certo dia eles passaram numa videolocadora. Provavelmente muita gente que está assistindo a gente hoje não sabe o que é uma fita de videocassete, mas era um negocinho preto que tinham 2 rolos que você colocava no aparelho e assistia um filme, e a gente locava, né, naquela época. E se você devolvia e um verbo que sumiu do dicionário e não rebobinasse a fita, você tomava uma multa. E nesse dia eles alugaram um filme chamado Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee é a história de um caçador de crocodilos que acontece no deserto de Outback, e eles já estavam ligeiramente alcoolizados, né, assistindo o filme, e nessa época surgiram os grandes restaurantes temáticos como Hard Rock Café, Planet Hollywood, dentre outros, e surgiu a ideia, de fato, de fazer um restaurante temático inspirado no filme Crocodilo Dundee, que acontece no deserto de Outback, e assim nasce o Outback Steakhouse, que é um conceito de um restaurante casual, né, de comida americana, inspirado na Austrália. Algumas curiosidades aí já, né? E a gente pode ver que a marca é tão forte, né, que se a gente falar só da costela e do pãozinho australiano, a gente já sabe de qual restaurante que a gente tá falando. Exatamente, são os mais tradicionais, inclusive, para quem não sabe, ninguém sabe, não é só nós. A gente almoçou hoje no Outback com o Pierre, com o Luiz, com o Léo também que estava conosco, e pedimos tanto a costela, recebemos o pãozinho também lá maravilhoso. E curioso, né, Pierre? Eu mesmo era um que acreditava que a gente estava comendo ali era comida australiana, comida típica australiana. Exato, a gente tem 8 restaurantes na Austrália, mas de fato a inspiração de um restaurante baseado no filme, trouxe todo o tema, e óbvio que os pratos são inspirados na temática australiana. Então Sim. A nossa Blooming Onion, que é a nossa cebola icônica, tem muita história por trás, ela é inspirada numa flor da Austrália que chama waratah. E ela tem muito simbolismo por trás, porque ela resiste, né, num ambiente super inóspito, ela não é tão fácil de ser encontrada, tem 3 cores e cada cor um pouquinho diferente da outra, e pra gente também é um cuidado enorme. A gente traz essa cebola, Fred, agora são 3 origens, mas sempre foram 2, Chile e Espanha, e agora a gente conseguiu começar a produzir no Brasil, porque ela precisa ter um tamanho mínimo, ela pode ter só um coração dentro, se ela tiver 2, na hora de cortar, e a gente corta num aparelho que chama Glória, que foi desenvolvido por um cliente que via que a gente fazia o corte na mão, né? E o Glória, glória a Deus que agora não precisa mais cortar na mão. E a gente usa o aparelho para fazer, e é uma atividade só do nosso gerente de cozinha, é feito com muito carinho e simboliza muito para a gente, né? E os pratos também, né? A gente tem o Alice Springs, que é uma região da Austrália, Kookaburra Wings, Kookaburra é uma ave australiana, e também toda a decoração é para você fazer uma viagem, você desconectar da sua realidade, sair da rotina e viver o seu momento Outback, que é aquele momento que você... O que aconteceu hoje com a gente? Exato. Conversa com os amigos, se reúne. A comida é muito importante, mas o mais importante é o momento que cria, né? A gente não tem... A gente, quando faz pesquisa com o cliente não tem fome da costela, ele fala, eu tenho fome de Outback. Então, Outback é uma categoria, e é a categoria que surgiu no Brasil, e essa história a gente conta com muito orgulho, há 27 anos atrás. Aqui no Brasil foram 3 sócios que trouxeram, e é uma história de empreendedorismo maravilhosa. O Salim, o Giancarlo e, para mim, o cara mais importante da indústria, o Peter Rodenbeck. O Peter trouxe para o Brasil lá atrás o McDonald's, depois trouxe Outback, e ele com a esposa trouxeram também o Starbucks para o Brasil. Ela veio a falecer num acidente de carro no Rio de Janeiro, e o Peter nos deixou no finalzinho do ano passado. Foi um momento bastante triste, mas a gente sempre lembra e celebra, porque ele foi um dos grandes empreendedores no Brasil. Poxa, imagina o Brasil sem McDonald's, Outback, não quero imaginar. Starbucks. E muitas lições, né, com o Peter. Ele me contratou, e a minha pergunta é, você fez alguma pesquisa? E ele era um cara americano, há muito tempo no Brasil, mas mantinha o sotaque, com aquele sotaque super carinhoso.
ele virou, falou, meu filho, se eu fizesse pesquisa, eu faria um restaurante de arroz e feijão, não vendendo uma cebola gigante frita e empanada. Então tem muita história e de fato, o Outback introduziu ao Brasil a categoria de restaurantes casuais, um jeito diferente de atender e, sobretudo, uma cultura muito forte, né? Como a gente vive, como a gente impacta a vida das pessoas, não só impacta, mas transforma e leva prosperidade para os nossos sócios e para os 15 mil Outbackers. A Meet é quem trabalha no Abrat, que é a nossa outra marca, e os Ozzy também, que trabalham no Ozzy Grill, que é uma marca que a gente é um filho da pandemia, que a gente conta daqui a pouco. Exato, E você, inclusive, já chegou em 2 pontos que eu gostaria de chegar, mas um comentário, né? Realmente, como que o Outback, o ambiente muda mesmo, né? Você entra ali, de fato, é um ambiente diferenciado, onde você se sente um pouquinho mais próximo mesmo. A gente estava comentando muito a respeito disso e é verdade. Mas o ponto que você tocou aí no finalzinho que eu gostaria de chegar é como é que você entra nessa história mesmo. Você falou que o Peter te contratou. Conta um pouquinho pra gente. O Peter foi quem trouxe a marca pra cá. Já existiam Outbacks aqui. Você assumiu com o Peter para gerenciar todas as lojas. Explica pra gente. Essa é uma história bastante interessante. Nesse momento, eu era o CEO da IMC, da International Meal Company no Brasil. Estava tudo bem quando eu recebi uma ligação oferecendo a posição. E nesse momento, o meu antecessor, o Salim, que foi um dos fundadores, era uma pessoa que a gente admirava, que é uma grande referência de mercado, um dos grandes embaixadores da nossa cultura, e a nossa cultura se traduz através de um set de crenças que a gente chama de princípios e crenças, a gente pode falar e mergulhar. E eu não entendia porque estavam me convidando. E para mim, curiosidades, né? O primeiro lugar que eu levei minha esposa, quando eu juntei um dinheirinho, quando a gente começou a namorar, foi no Outback. Ah, que legal. Então, já tinha... São as coisas que ninguém explica. Uhum. E o lugar, sempre com os amigos de faculdade, que eu ia comemorar, no Outback. E para mim, era uma marca que eu sempre admirei, queria entender o segredo, mas também um respeito enorme às pessoas que estavam, o fundador, e eu não entendia porque eu estava sendo convidado. Você foi o primeiro CEO, assim, da empresa que não era fundador. Que não era fundador. Tá. E então veio uma pessoa dos Estados Unidos, me explicou a situação de saúde do Salim. Em pouco tempo o Salim veio a falecer e eu fiquei super honrado e disse, não, agora eu entendo, vamos em frente. E aí comecei. E diferente de qualquer outra empresa, que sempre tem alguma coisa para ajustar, era uma empresa de alto crescimento, forte, rentável, marca maravilhosa. Então, eu queria saber qual que era o segredo, né? E como que eu podia ajudar chegando lá. Meus primeiros 6 meses eu passei na cozinha fazendo os pratos, aprendendo os pratos, atendendo o cliente, visitando todos os restaurantes e falando com sócios. E a minha conclusão de toda essa jornada de 6 meses, que o segredo do sucesso do Outback eram as pessoas e a cultura. A cultura muito forte é o que ligava as almas de todos os Outbackers, né? Naquela época eram mais ou menos 60 e poucos restaurantes, hoje a gente está quase em 200. E dali a gente começou a criar uma história, não é melhor nem pior, é só diferente, um novo capítulo da história da organização no Brasil. Que legal. Só fazer um comentário, eu acho que você falou de pessoas, e aí o quanto o Outback influencia na vida, mas eu acho que tem um ponto que é não só dos clientes, né? Porque eu tava escutando, um restaurante temático australiano, mas pra gente não tem, é o Outback. Eu não penso, quando eu penso em Outback, eu penso na costela, tal, não é um restaurante que, não, eu quero viver algo parecido com o australiano e tudo. Mas falando de pessoas, eu acho que você estava falando de toda essa entrega, mas principalmente sobre a cadeia de produção, né? Também o tanto de funcionários, de tantas pessoas que são impactadas, não só como clientes diretos, mas como clientes fornecedores. Né? Hoje são mais de 15 mil empregos diretos e a gente faz uma conta de mais ou menos 150 mil pessoas indiretas. Caraca. Né, que estão dentro da cadeia toda, quando você começa a olhar os grandes fornecedores, prestadores de serviço, e aí é uma cadeia muito grande
E é muito bacana, porque a gente também entende a nossa importância nesse Brasilzão, Exato. de como a gente pode ajudar a desenvolver. Em todos os momentos mais difíceis, a gente sempre se manteve, e um dos nossos princípios é coragem. Então, quando todo mundo está com a cabeça baixa, a gente sempre usa e exercita o princípio da coragem e vai para frente e ataca. Né? Então, a gente abre mais restaurantes, contrata mais gente, faz campanhas, que é algo muito único, que está muito dentro do DNA de ser um Outbacker. Uhum. É a figura do empreendedor, né, Pierre, né, Luiz? Que muita gente hoje no Brasil tanto bate, tanto critica, tanto coloca como vilão de toda a história, mas na verdade quando você pega para analisar o impacto que essas empresas, que esses empreendedores têm na sociedade, a quantidade de geração de emprego, a quantidade de geração de renda, transformando de fato a vida das pessoas, principalmente as mais pobres, né, com oportunidades para elas crescerem na vida, o tanto que essa figura é importante, né, para o desenvolvimento de um país. E é triste que a gente veja ele sendo colocado tantas vezes como o vilão da história. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, um pouco dessa cultura também do Outback. Qual que é essa cultura diferente que você enxerga? E você comentou de uma coisa que eu sempre presto muita atenção, que é a parte das pessoas. Seus 6 primeiros meses foi dentro da cozinha, foi com os sócios, foi com os trabalhadores. Isso me chama muita atenção, sabe? Esse contato com os seus colaboradores. Eu queria entender isso também. Você estava muito ali no chão de fábrica, né, por assim dizer. É de muito aprendizado mesmo. Aquilo ali contribuiu para você chegar na posição que você está hoje. Então, falar disso e um pouquinho depois também da cultura do Outback. Vamos, acho que uma coisa a gente já liga na outra, te contar um pouco o processo para um novo restaurante, que eu acho que é interessante e conta bastante do que a gente é feito e como a gente cuida da cultura. O primeiro restaurante, o primeiro dia de um Outbacker, de um novo restaurante, é com o presidente da companhia. Né? Eu passei esses últimos 2 anos nos Estados Unidos tocando toda a estratégia, marketing global, não só de Outback, mas todas as marcas do grupo. Então o Mauro, que estava liderando o time, agora eu retorno e começo a fazer esse processo aí nos próximos meses. É uma sessão que a gente chama de princípios e crenças. Nessa sessão a gente não ensina ninguém a cozinhar, não ensina ninguém a entender. É o primeiro dia que eu brinco, que é assim, hoje é o dia de uma jornada, né, que pode ser brilhante, transformar a sua vida, que você pode ter um Outback para chamar de seu, que é a figura do sócio operador, que vem dos 4 fundadores. Como eles eram de restaurantes, a grande crença é que o restaurante só funciona com o olho do dono, né? Uhum. Então aquele ditado gado engorda com o olho do dono, e eles imaginavam que só teria 4 restaurantes, né? Um para cada sócio. Cresceu um pouquinho, né? Cresceu um pouco, hoje são mais de 1.500 pelo mundo, mas a história é para manter esse espírito do sócio, né? Criou-se a figura do sócio operador, que é super importante para a gente e é parte fundamental e central da nossa cultura. E aí a primeira crença, né? A princípio é tudo aquilo que é mais racional. Quando eu falo de qualidade, você consegue entender. Se eu falo de orgulho, você consegue entender. Agora, a crença a gente começa sempre com nós acreditamos. Que na nossa indústria de hospitalidade tem uma coisa que tem que vir da alma e do coração e é menos racional, né? É super importante, eu brinco que quando a gente fala de qualidade, de sabor, é como você consegue colocar o seu coração na ponta da faca. Né? Você deve ter avô, mãe que faz um prato delicioso, não tem? Não faz ideia. Uma galinha, alguma coisa assim. Feijoada. Mas você acha que se ela der a receita para mim passo a passo vai ter o mesmo sabor? Provavelmente não, né? Com certeza não. E isso é um pouco da alma, do espírito de cozinhar, de atender. E quantas coisas importantes sempre aconteceram em volta de uma mesa. E quantas coisas importantes aconteceram em volta da mesa do Outback. Né? A gente já casou gente. Tem vários casos, né? Namoros, começam... O meu, né? Começou ali. Se essa mesa falasse, né? Então é um negócio... super interessante, e a nossa primeira crença diz assim, nós acreditamos que ao tomarmos conta das nossas pessoas, o Outback toma conta dele mesmo. Parece um negócio simples, né? E as pessoas costumam terceirizar a responsabilidade, é problema da empresa, mas o que é a empresa? A empresa são todas as pessoas que fazem parte dela.
E aí a gente tem uma série de outras crenças, e uma que eu acho muito interessante, diz assim, a principal função da organização é apoiar os sócios e os gerentes para que eles cuidem das nossas pessoas. Porque quando eles cuidam das nossas pessoas, o Outback toma conta dele mesmo. Então, eu não vou ser exaustivo, porque isso é uma palestra de 3 horas que a gente dá. 2 que eu nunca vi, né? 2 que eu normalmente esses princípios das empresas eles repetem. Exato. Esses 2 eu nunca ouvi. E a gente tem outros tantos, né? Quando a gente fala sobre padrão de operação, né? Todo restaurante, o Luiz sabe bem, tem um livrinho de padrão. E eu brinco, o livrinho de padrão é bom só se ele tem marca de dedo, óleo, tá riscado. Mas o que a gente fala é que a gente executa o padrão com paixão. Quando você fala que você executa o padrão com paixão, é quase paradoxal. Porque padrão é algo muito objetivo e direto, mas quando você fala que você executa com paixão, é que você executa do coração para a mão, não do cérebro para a mão. E a gente fica obcecado. O pão tem que chegar 3 minutos depois que você senta, e o miolo tem que estar a 60 graus, porque quando abre tem que ter a fumacinha. A gente coloca a faca em cima do pão, porque é a forma de dizer, né, seja bem-vindo. E são assuntos que a gente faz porque a gente acredita. Sim. E que criam esse momento especial, essa experiência que conectam as pessoas. Então é uma indústria de conexão, de execução, de muito treinamento, mas o nosso grande segredo é esse, a cultura forte, o cuidado com as pessoas. Durante a pandemia, eu estava sozinho no escritório. E você imagina a gente ter que fechar, foi meados de março. Eu não lembro exatamente a data, mas eu estava sozinho de frente da Marginal, em São Paulo. Quem conhece sabe o trânsito. E eu podia deitar no chão que não ia ter carro passando em cima de mim. E a gente tomou a decisão, porque em primeiro lugar a saúde e o cuidado com as pessoas, né? E ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer, né? E esses momentos de liderança são momentos duríssimos. Você diz, puxa, eu tenho caixa que segura a companhia por tanto tempo, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar dessas pessoas, eu não sei o que vai ser. A gente achava, né, que quarentena era 40 dias, não 40 meses. Exato. Mas eu peguei o livrinho, né, que a gente tem, que é o Field Guide, que é o livro de campo, que estão os princípios e crenças. E foi o que eu ganhei do Peter. Eu abri como se fosse aquele livro da sorte, e eu abri nessa crença de cuidar das pessoas. E depois de novo, coragem. Eu liguei, né, para o CEO global e disse, olha, a gente tomou uma decisão, a gente não vai demitir ninguém, vamos cuidar de todo mundo. Disse, beleza. A gente negociou uma infusão de capital para segurar, e assim aconteceu. A gente manteve 100% das nossas pessoas, criou um negócio de delivery que já tinha um embrião, mas o que era um plano de 10 meses a gente executou em 10 dias, e hoje esse é um negócio de mais de 100 mil entregas por semana. Wow. E aconteceu, é quase milagroso, né? Mas energia rolou, as pessoas se engajaram, e para recuperar foi algo maravilhoso. A gente se recuperou numa velocidade enorme. Como a gente manteve as pessoas, o padrão de atendimento, a gente não precisou retreinar ninguém. Óbvio, sendo uma organização grande, muito diferente que algumas organizações que eventualmente precisaram cortar pessoas, a gente conseguiu manter, cuidar das pessoas, da saúde das pessoas que precisavam, e aí a gente começa uma aceleração de crescimento bastante interessante, e nasce uma outra marca que a gente fala daqui a pouquinho. Mas é legal, né, que a gente vê o Outback cuidou delas, e aí é exatamente a essência do que o Pierre falou, né? O princípio na prática. O princípio na prática. Ele cuidou das pessoas e o Outback cuidou de todo mundo. Então é super, super interessante. Cara, exatamente. E falar sobre a pandemia, né? E quem poderia imaginar justamente um princípio desse? Porque a gente falar isso agora é tranquilo, né? Exato. Mas agora, na hora, cara, ninguém sabia quando que ia voltar. Ninguém sabia quanto tempo que ia durar. Então, tomar essa decisão, né? E abraçar os valores da companhia num momento de crise como esse, acho que é muito mais difícil do que falar aqui, né?
É difícil, mas foi super inspiradora. A gente não parou de trabalhar um dia e a gente tinha produzido mais ou menos 13 mil ovos de Páscoa. Estava na iminência o que você vai fazer com ovos de Páscoa. E uma das nossas coisas é o engajamento com a comunidade ao redor dos restaurantes, que é super importante. E a gente via outros varejistas e comerciantes com dificuldade de pagar o aluguel. O que a gente fez? A gente doou metade desses ovos para pequenos mercados ao redor do restaurante, que ajudou na venda, e eles conseguiram não só vender, pagar o primeiro aluguel, e foi super importante. E a outra metade a gente doou para os profissionais da medicina como uma forma de agradecimento pelo trabalho todo duro, né, de ficar exposto ao vírus e tudo mais. E aí a gente entrou de fato num movimento como organização de como que a gente, obviamente, se transforma, se reinventa num momento tão duro. Que no momento desse você tem duas possibilidades. Ou você fica chorando, reclamando, ou você vê como você pode ser parte da solução, ajudar as pessoas e conseguir, de fato, causar um impacto positivo. E essa foi a opção e a rota que a gente adotou. Como eu faço parte, né, da rota positiva, ajudo as comunidades, cuido das pessoas, e daí não só das pessoas da organização, mas no entorno, porque para a gente sempre foi muito importante esse engajamento com a comunidade em volta do restaurante. Mas eu acho que fazer isso em um momento tranquilo é fácil. Colocar a cultura à risca em um momento de incerteza, eu acho que mostra a diferença. Acho que as pessoas que não estão aqui não estão vendo, mas podem escutar, mas o Pierre, ele fala com muito amor sobre a cultura. E eu acho que hoje a grande dificuldade para os empresários é poder colocar essa cultura em prática. Porque, igual estava sendo comentado, é passar do coração para a mão e não do cérebro para a mão. E o funcionário, ele tem vida fora do restaurante. Como é que ele chega na porta do restaurante Fora, né? Então, tipo, eu acho muito difícil hoje em dia. Eu acho que um grande ponto que as empresas têm trabalhado é muito nessa questão da cultura. As pessoas sabem da importância, sabem que fazem a diferença, mas não conseguem implementar. Como é que é feito isso? Qual que é o roteiro, passo a passo, para ter uma cultura tão forte e que realmente, num momento tão trágico, a gente consegue realmente ver ela? Eu acho que isso é até uma boa definição de liderança, né? Puramente. Eu vi uma vez um conceito de liderança, porque a gente vê vários conceitos, né, de liderança, mas um dos que eu gostei bastante foi que liderança é a capacidade de alguém engajar outras pessoas em torno de um propósito. Então, para você aplicar uma cultura forte na sua empresa, que os seus funcionários, que os colaboradores estejam engajados e puxem para si, é a capacidade de um líder. Então, eu vejo isso pelo menos dessa forma, Pierre. Você acha que é por aí mesmo? Você tem alguma dica de como né, fazer isso de forma positiva, de como implementar isso, como que você engaja as pessoas que você conhece, você não conhece tanto, mas como que você faz para aquelas pessoas terem o mesmo objetivo que você e seguirem esses mesmos valores que você? Tirar a cultura da parede, né? Os valores que normalmente ficam nas paredes e colocar no dia a dia. Se você for visitar o nosso escritório, você não vai ver nada na parede, porque só as salas que são os princípios, mas muito mais para ajudar a gente a se organizar. Mas a gente não tem um quadrinho, porque a gente acredita que, de verdade, cultura é no dia a dia, na prática, não é na parede. E tem sim, Fred, Luiz, tem uma linha muito tênue, né, para não soar falso. Sim. E para mim, o não soar falso é você acreditar. Primeiro, você precisa acreditar no que você está falando. Eu gosto muito da gestão, por exemplo. Né? Não é simplesmente uma gestão de gabinete, tem que ir para o campo. Sim. Tem uma coisa que às vezes os líderes romantizam, que é a sofisticação. Eu sou um cara apaixonado por tecnologia, tal, mas se você me perguntar, para mim, tecnologia só funciona se aproximar as pessoas do nosso negócio, porque a tecnologia também, o outro lado dela é afastar, né? As pessoas ficam
afastadas umas das outras e acabam não interagindo. Nosso negócio de hospitalidade e restaurante, o contato, a interação humana é super importante. E eu costumo dizer para as pessoas que no nosso segmento, o bom líder é aquele cara que de fato está no campo, consegue entender o que acontece no dia a dia, no momento que você vai executar um produto, você vai atender. Atender é uma tarefa duríssima. Eu brinco na primeira palestra, perguntando quantas pessoas já trabalharam em restaurante ou não. E aí, algumas que não trabalharam, a minha resposta é: você vai sentir partes do seu pé que você nunca sentiu antes, depois de um dia de pé, trabalhando duro. E lateja mesmo, é algo super importante. Então, acho que você tem uma coisa da consistência entre o que você fala e como se executa, o exemplo também, o entendimento do que é operação. E eu brinco que tem uma coisa de liderança, que você tem que ser sempre muito bom no inglesismo, no R&B, né? Não sei se já escutou essa expressão. Acho que não. Também não. Rice and beans no arroz e feijão. Sim. Faz o arroz e feijão direitinho, consistente, porque a gente tende a complicar mais do que é. E a gente sabe que restaurante, no fim do dia, é um bom serviço com uma excelente comida num ambiente fantástico. Aí você consegue dar experiência, entendendo a jornada do cliente também, que é fundamental. Mas tem que tomar muito cuidado na linha para o líder também não soar falso, né, sem ter o que você falou de nisso, verdade, né? O lugar de fala para dar o exemplo e garantir que as coisas acontecem como tem que acontecer. É a pessoa acreditar mesmo naquilo que ela tá pregando pros próximos, né? Pros parceiros, pros colaboradores, porque acaba que contagia, né, cara? Porque você, acho que emanece de você aquela energia, aquela crença. E isso, de fato, contagia os outros. Eu acredito muito nisso também. Mas vamos falar sobre um pouquinho da expansão também do Outback, depois desse período aí de dificuldade na pandemia. Como é que foi essa expansão, né, pós-pandemia? Porque vocês deram um boom. A gente cresceu de maneira bastante consistente. Para a gente crescer, não é simplesmente ter espaços vazios para a gente colocar. Tem toda uma preocupação, primeiro, de preparar pessoas, novos sócios. Então, esse é um trabalho do time de treinamento, com o time de recursos humanos, de identificar talentos, de garantir que eles estão prontos para ter um restaurante para chamar de seu. E também o nosso trabalho, meu trabalho quando estou no campo, sempre olhando quem é o próximo sócio, né? E aí a gente pegar na mão, ajudar e desenvolver para continuar crescendo. O Outback hoje é top of mind absoluto dentro da categoria, né? E com liderança também, que é bastante interessante. E a gente foi de maneira muito organizada e geograficamente expandindo e dando os passos do tamanho da nossa perna. Então a gente tem gente pronta, cadeia de suprimentos, logística. Quem olha a Blooming Onion, né, a nossa cebola colossal na mesa, não imagina o trabalho que teve por trás, trazendo do Chile, da Espanha, atravessando os Andes. Hoje a gente tem uma câmara frigorífica enorme, onde a gente cuida da cebola, que é uma cebola diferente, para guarda por mais de 6 meses para garantir qualidade. E quando ela chega no restaurante, né, tem uma manipulação, você tem um gabarito, daí você corta a 2 centímetros do topo, daí com boleador você tira um pouquinho do coração, coloca na glória, depois tira a casca, corta ela, coloca, né, num compartimento 70-30 entre água e gelo para tirar toda a acidez, realçar o doçor e também para ela abrir e ficar em formato de pétala. O ideal é que fique de um dia para o outro para ficar perfeito. Depois você tira ela, coloca num equipamento para a água escorrer, faz o primeiro empanamento, né, com uma farinha toda especial, com os nossos sabores, mergulha no egg wash, que é uma mistura de ovo com leite, faz o segundo empanamento, frita, tira, escorre o óleo, extrai o coração,
coloca o molho de Bloom no meio e serve. E aí isso tudo, o processo dura 2 minutos na mesa. E não é à toa que você aí de casa não consegue fazer essa cebola em casa, tá? Tenho certeza que todo mundo já tentou, não conseguiu por causa desse processo que o Pierre explicou aqui pra gente. E como o ideal é que ele esteja muito fria no óleo, muito quente, até a nossa recomendação é venha ao Outback, porque ela pode, de fato, causar um acidente dentro de casa, com óleo extravasando da panela e queimando as pessoas. Então vem, a gente vai te atender super bem, entregar um produto perfeito. Não tente em casa, né? Mas a gente está falando sobre a experiência dentro. Hoje a gente estava almoçando lá e a gente... Quantidade de parabéns, né? Por coincidência... Eu acho que foram 4 hoje. Por coincidência, o responsável aqui também pelo estúdio estava comemorando o aniversário. Qual que é a importância desses momentos? Tanto o aniversário, um pedido de namoro para vocês? Então, a gente tem algumas ocasiões, né, e que a gente domina de maneira absoluta. Uma delas, o aniversário. São mais de 70 mil comemorações de parabéns dentro do Outback. A gente é muito conhecido, né? Quem nunca tomou um sustinho quando começa o parabéns? Eles contabilizam, então. Porque a gente controla o número de cortesias de sobremesa e consegue... E para mim é menos sobre controlar e mais um indicador que a gente é escolhido no momento tão especial da vida das pessoas, que é celebrar mais um ano de vida. E também tá tudo bem, se ele vai celebrar 1 ano e 1 dia, a gente vai comemorar exatamente da mesma maneira. Essa é uma das ocasiões que são importantes. O Outback é escolhido, o momento Outback, para grandes celebrações e como marco de momentos super importantes na vida. Todo mundo que eu conheço, que frequenta, tem uma história muito importante, onde o Outback faz parte. Então, hoje a gente faz parte da vida do brasileiro, tem gerações, a gente já está aí com quase 28 anos, então mais do que 2 gerações de clientes Outback, de Outback e Outbackers também, e é muito bonito de ver como a marca evolui, ela se ajusta, né, às gerações, aos clientes, e a gente vai continuando essa jornada incrível pelo país, onde a gente vê uma possibilidade de expansão ainda tremenda. O mercado de food service no Brasil, Fred, é mais ou menos 200 bi. Ele vem andando de lado nos últimos anos, mas quando a gente olha a alimentação fora de casa, é 33% do mercado total, que é o nível de maturidade dos Estados Unidos nos anos 70. Então, esse é um primeiro indicador que diz, poxa, tem uma grande oportunidade. E quando a gente olha restaurantes familiares versus restaurantes de cadeia, hoje é mais ou menos 30% restaurante de cadeia e 70% de restaurantes de um único dono, de família, e de novo, você pega países maduros, esse número é o inverso. Então é um país ainda onde tem muito para crescer, né, de alimentação fora de casa, e ainda algo super interessante, que é uma penetração e uma consolidação de cadeias que vem acontecendo aí no passar dos anos, mas o que mostra para a gente uma capacidade de dobrar o tamanho do nosso negócio nos próximos anos. Cara, bem legal mesmo. Realmente é promissor, né? Pelos dados que você passou pra gente, bem promissor mesmo. Eu vi que você, no seu currículo, que você estudou sobre gestão também, né Pierre? Você já tinha em mente lá no início essa área de restaurantes? De onde que veio, assim? A gente sabe que veio o convite, né? Mas era uma coisa que você já imaginava? Você tinha em mente? Era, assim, meu começo de carreira em parque de diversão, né? E eu acho que o dia que eu decidi que eu gostaria de continuar a minha vida e me dedicar à hospitalidade foi na inauguração do projeto do Hopi Hari, que foi o primeiro parque temático da América Latina. E dentro da organização eu comecei como estagiário no Play Center e acabei ali gerenciando a área de mercadorias e jogos. E no dia da inauguração, a primeira cliente que eu vi entrar foi uma criança. E na hora que ela passou a catraca, me emocionou e até ficou arrepiado e me emociona assim. Eu comecei a chorar. Disse, puta, é isso que eu quero. Cara, que legal. E o sorriso dela foi algo que eu não esqueço. Até hoje, até queria reencontrar essa criança.
obviamente... Quem sabe ela não escuta esse podcast. Mas vamos talvez apareça um dia, mas para mim aquele momento foi um desses momentos de ahá. Cara, eu sempre adorei trabalhar lá no Hopi Hari, em parque de diversão, mas o significado daquele sorriso naquele momento, para mim, tocou meu coração. E dali eu assumi que eu trabalharia com hospitalidade. Daí eu saí, passei um pequeno tempo na CSN, e aí um pouco da minha raiz mineira, de gostar tanto de tropeiro, e hoje à noite vamos ter um jantar mineiro delicioso. Começou ali, mas eu não gostei de trabalhar com indústria, faltava... E aí eu fui para a GR, e lá eu cuidava de restaurantes em terminais de passageiros. O primeiro projeto foi o Terminal Tietê, onde a gente fez toda a conversão de marcas e a gente acabou entrando em aeroportos, o negócio ficou enorme. E aí eu não saí mais desse setor o resto da vida, né? Foram sempre trabalhando com hospitalidade e a maioria dele trabalhando com alimentação. Curioso, eu passei um tempo trabalhando na Saraiva e o setor da livraria que mais crescia era de gastronomia. É onde eu dava um pouquinho mais de foco. Mas brincadeiras à parte, essa é a minha paixão. Você quer me ver feliz, me deixa na cozinha, um papo em volta de uma mesa, tomando um bom vinho e vendo as pessoas sorrindo, se divertindo. E para mim não é sobre resultado financeiro, para mim o resultado que eu quero é ver um sorriso como retribuição. E assim, acho que tem sido bem sucedido, né, Pierre? Como você citou aí vários momentos no próprio Outback. E como que é legal, né, cara? Quando você vê empreendedores apaixonados, assim, pelo coração mesmo. Que o que o Pierre falou pra mim é o coração do negócio. É você receber, né? Você ser hospitaleiro e ver aquela alegria no olhar das pessoas que estão ali desfrutando daquele momento. A gente estava falando aqui, até trazendo Minas para conversa antes de começar a gravação, de como que o povo mineiro tem essa capacidade, né? Eu que sou do interior, eu não sou, minha família que era do interior, a gente nota isso, cara, e como é bom ser bem recebido, como é bom você ser querido ali naquele espaço, né? E a gente não imagina que às vezes um restaurante tão agradável que a gente chega, o coração dele é de fato te receber, né? Te receber bem. E eu fico sempre muito, muito intrigado quando a gente escuta essas histórias de empreendedores. Eu assisto aquela série Suits e tem um episódio que fala sobre o cara que tava... Um cara que estava abrindo uma rede de hotéis. E ele falou algo parecido com o que você falou, que ele lembra de quando ele era criança, de quando a família dele ia para ficar hospedado em hotéis. E a alegria que ele e o irmão dele ficavam. Eu até lembrei da minha família, que eu e meu irmão era assim também. Sempre quando a gente ia para um hotel, nossa, era o máximo, né? A gente adorava. E assim, são dessas experiências que surge essa paixão que, né, levam a construção de um negócio. Né? Como é legal ver que alguém com essa paixão conseguiu desenvolver um negócio que tomou essa proporção enorme. Eu acho que a gente pode acrescentar um valor aí que é a paixão, né? A paixão faz parte do nosso negócio. Quem trabalha com hospitalidade, se não for um apaixonado... E quando a gente fala de séries, eu assisti Suits, mas para mim e meu estilo é mais Ted Lasso, né? E tem uma frase de Ted Lasso que é Believe in Believe, né? Acredita em acreditar, que é algo, para mim, poderosíssimo, que fala muito com o que a gente faz, né? O jeitão dele, tô ansioso para ver a quarta temporada. Eu também não. Então eu recomendo. Treinador de futebol, né? Não estamos fazendo propaganda, mas tá lá na Apple TV. Mas eu recomendo que assista primeiro com um olhar desprendido, e depois sobre a ótica de gestão. É bem interessante assistir, tem várias lições, aprendizados que são super importantes, né? Super legal. E entrando um pouco nessa questão de gestão e de empreendedorismo, liderança, você falou um negócio que mexe comigo. Muita gente que está começando, na hora de analisar, analisa muito. Tem gente que fala, começa pelo que você é bom, começa pelo aquilo que você é apaixonado e você nunca vai trabalhar. Enfim, tem várias formas, né? E muitas vezes as pessoas tendem a ir naquilo que está dando dinheiro. Não, isso aqui é o que está dando dinheiro agora. Qual que é o conselho que você dá
baseado na sua experiência, e aí que você falou, da questão de escutar o coração, qual que é o conselho que você dá para a pessoa que está iniciando um projeto? Eu acho... Não tem fórmula, né? Você acha que a primeira resposta é muito direta, porque a gente vê gente bem-sucedida começou de diversos caminhos. Eu acho que a disciplina, a obstinação e a paixão é comum entre empreendedores. Tem gente mais analítica, menos analítica. E eu acho que aí é o estilo da onde você se sente bem, qual que é o campo que você joga melhor a bola, né? Agora, a coisa que é super importante é não complica, né? Vai simples. Conversa com as pessoas. Você não precisa ter dinheiro, ter um grande sistema de inteligência para entender o que seu consumidor quer. No nosso caso de restaurante, Fred, é simples. Você senta lá e conversa, oferece e pergunta. E esteja pronto para receber uma resposta que você não gosta. E essa é a melhor resposta que você pode ter, porque você vai ajustando rota e vai indo para frente. Quando eu falo ajustar a rota, né, a gente quer sair do A para o B, mas A para o B não é uma linha reta. Então, o cliente te ajuda a fazer esse zigue-zague para você levar a companhia para onde você quer. Eu acho que é isso, e também tomar muito cuidado nessa coisa de tentar usar muito modelo, e você vai gastar mais tempo tentando usar o modelo, que vai sair mais caro, vai ter um resultado até financeiro pior, do que ir para a execução. Eu acho que a própria história do Outback mostra também a importância de você ter a sua identidade forte, né? Não foi o modelo que foi seguido. Eles imaginaram um negócio que era, né, disruptivo, diferente do que existia, né, no próprio Estados Unidos lá na época, e apostaram naquilo ali. Baseado numa paixão, foi gerado pelo filme, de estar juntos ali, com certeza, né? E tem coisas importantes conceituais, né? A generosidade, tamanho de porção, que a gente segue os sabores, a gente não abre mão de qualidade, que é muito importante. Quando você quer ser líder, você tem que se comportar como líder. Então a gente criou a caneca congelada. Daí vem um monte de gente que copia. Verdade. Mas não consegue executar exatamente da mesma forma, porque nunca vai ter o chopp Outback na caneca congelada. Pode usar até o mesmo líquido, a mesma caneca e congelar. Mas não vai estar dentro da experiência, nunca vai ser. E eu gosto que tem gente que copia a gente, porque quem copia é seguidor e quem é copiado é líder. Então, galera, pode continuar copiando a caneca com o chopp congelado, mas a diferença é que nunca vai ser dentro do momento Outback, da experiência, que é muito mais do que aquele produto. Cara, sensacional. Inclusive, quero fazer um elogio público. Meu pai é apaixonado com o milkshake de chocolate do Outback. Ele fala assim, cara, aquele milkshake lá é um milkshake grosso, né? Ele fala assim, se eu pegar aquela caneca e virar ela assim, o milkshake fica, ele não cai não. Adora aquela cobertura. A gente sempre gostou muito. Na caneca. Na caneca grossona, congelada, inclusive. E o milkshake é tão grosso que o canudinho é aqueles que vem com uma pazinha embaixo, assim, pra você conseguir mexer e puxar. Mas maravilhoso. Eu queria abrir para você fazer algumas considerações finais, Pierre. Falar, né, o IFL ele é formado por líderes das diversas áreas, né? A gente tem sim donos de restaurante lá dentro do IFL, mas o que você acha que a gente pode extrair da sua vivência, da sua experiência, para a liderança também em outros ramos? Se você acha que tem lições comuns para outros ramos também. Fred, acho que é ótima pergunta, e só contando aqui para os ouvintes, né? Eu passei os últimos 2 anos fora do país. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro. Né? A brasilidade, o nosso jeito de ver as coisas, a flexibilidade e a criatividade é algo que diferencia a gente do resto do mundo, e a gente usa pouco. Né? E eu vi o poder disso implementando numa companhia nos Estados Unidos, e que funcionou super bem. E voltar para o Brasil é muito bom, né? Continuando, obviamente, fazendo o que eu gosto, que eu sou apaixonado, com as marcas que eu amo, são fundamentais. Agora, acho que a primeira coisa é a gente tem uma força, uma criatividade, uma competência que a gente não pode subestimar, como
empresário, como empreendedor, que é importantíssimo. A gente precisa ter, de fato, não só esse orgulho de ser brasileiro, mas levar o país para frente, independente de qualquer crença política, e acho que o Outback é isso, a gente está há 27 anos aqui, já passou por tudo. Né? Todos os governos, momento de alta inflação, baixa inflação, mas mantendo foco, disciplina de execução e consistência da marca, a gente continua e tentar. Né? A gente até conversou um pouco sobre modelo de empreendedorismo. A taxa de sucesso de uma startup brasileira, das startups brasileiras é a mesma de qualquer lugar do mundo. A diferença é que a gente tem muito menos startups alimentando o topo do funil e o resultado é que você tem menos negócios de grande sucesso saindo e tomando um rumo de scale-up e aí indo. E eu fico feliz de ver um monte de gente jovem reunido com propósito, a gente conseguindo formar líderes. Eu espero, e assim, sempre que eu dou uma palestra, um podcast ou qualquer coisa que eu participo, Fred, assim, quais são as 2 coisas que eu falei que te tocou no fundo do estômago? E uma delas, escolhe uma e sai fazendo amanhã. Né? Porque, para mim, a coisa do empreendedor é conseguir discernir todo esse monte de informação, escolher poucas coisas e fazer com velocidade, bem feito, executar e aprender. E se der errado, tudo bem, parte para outra. E às vezes eu vejo as pessoas entrando de luto com velocidade porque não deu certo. E quanto mais erro, né, você tiver, mais próximo do certo você vai estar. Quando eu entrevisto um candidato para alguma posição, o cara que fala que nunca errou, para mim dá até um arrepio, né? E também, cara, experiente é o cara que errou muito, né? Que teve muita experiência. Então é isso. E não complica, né? Descomplica, vamos fazer o arroz e feijão bem feito e vamos avançar. E o nosso negócio, e para mim o empreendimento é isso, não é sair do 0 a 100 em um dia. É como você primeiro vai do 0 ao 10, do 10 ao 15, 15 a 20, 20 a 30, e uma hora você chega, ou você pode acelerar quando você tem tudo muito controlado na mão e consegue escalar de uma maneira bastante interessante. Acho que era isso, agradecer, acho que, super, primeiro o almoço foi delicioso poder compartilhar o momento Outback com vocês. A dificuldade é falar com entusiasmo depois de um almoço delicioso, mas funcionou. Não, funcionou. Acho que foi perfeito, Pierre, não podia ser melhor. Joia, super obrigado. E pessoal, estou à disposição. Tem um quadro que eu vou inaugurar aqui, que é o bate-pronto. Eu vou falar umas palavrinhas, se você puder responder de uma forma mais objetiva, pode ser? O bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido, exatamente. Então vamos lá. Hospitalidade, Pierre. Coração. Empreendedor. Coragem. Liderança, líder. Paixão. E por fim, Outback. Pessoas. Sensacional, Luiz. Acho que não tinha forma melhor de terminar, né? Maravilhoso. Olha, satisfeitíssimo com essa conversa. Acho que quem prestou atenção tem dicas valiosíssimas que a gente pode pegar tanto para o ramo de restaurante, hospitalidade, como o Pierre falou bem, como para qualquer tipo de liderança que você queira exercer dentro da sua empresa. Valiosíssimas mesmo. Pierre, te agradecer mais uma vez por ter dedicado esse tempo, estar aqui em Belo Horizonte. Desejo muita sorte para você e para o Luiz no jantar de hoje à noite. Obrigado. E dizer que que o Outback segue no meu coração, no coração do pessoal do IFL também. Sempre que possível nós vamos estar fazendo mais visitas lá. E a gente espera que você possa voltar em Belo Horizonte para dar uma palestra lá para nós também. Vamos, só a gente combinar. E depois só me lembra, eu vou mandar um QR Code para você compartilhar com o pessoal do IFL para
ir até o nosso restaurante e comer uma deliciosa Blooming Onion. Com certeza. Por conta da casa. Eu estarei. É muita gentileza sua, muito obrigado. E a gente quer muito te receber também lá no IFL. Tá joia. Nós servimos também um jantar muito gostoso lá. Abraço para os chefes lá do Instituto. E Luiz, você também, viu? Tô te esperando lá no Obrigado. IFL. Você que tá aqui, que é daqui é mais fácil. Perfeito. Nós vamos te puxar pela mão também, beleza? Vamos junto, vamos junto. Então, muito obrigado aos dois e podcast encerrado. Muito obrigado. Obrigado, um abraço.